Ele vai nos compartilhar a palavra de Deus. Quem se lembra de quando ele esteve aqui 3 anos atrás, mais ou menos? Aí, ó, tem gente que se lembra ainda, tá vendo? A gente tem que se acorda de quando você esteve aqui a última vez. Que bueno, ¿no? Não se olvida da gente. E, Pero hay mucha gente nueva. sim, hay muita gente nova. Irmãos, quem entende espanhol bem? Levante a mão. Quem entende razoável? Precisa de tradutor ou não? Não, para você é claro que não. Tu eras peruana. Porque está aqui o pastor José pediu para a gente perguntar à igreja. Se precisar de tradutor, ele é muito bom tradutor. Fazemos com tradução ou sem tradução? Com? Levante a mão. Com tradução, levante a mão. Sem tradução, levante a mão. Nós somos a igreja batista, a maioria ganha. Mas tem muita gente que está nos visitando e não fala. Muita gente não. Pastor José, vamos precisar do irmão aqui. Muito obrigado por se dispor a trazer o pastor Roberto e estar com a gente. Quem se lembra do pastor Josué, diga bem. O bom grupo se lembra dele também. Começou batista e terminou assembleia. Ele diz a gente que ele é assembleiano, então vamos orar por ele hoje, irmãos. Estou brincando. O pastor José, como eu falei, ele é pastor da primeira igreja batista Southgate, uma igreja de maioria hispana, de onde se originou, inclusive, a nossa igreja lá. E ele tem estado conosco várias vezes, fala espanhol muito bem, fala português mais ou menos. Estou brincando. O português dele acabou de chegar do Brasil, o português dele está afiado, né? E teve de férias lá. Então ele vai traduzir para nós nesta noite. Que Deus abençoe e use vocês. E alguém precisa de tradução para inglês? Does anyone need translation to English? No? All right. Tá bem. Só a Bíblia em português? Essa é Sim, preciso de português. NVI, tá. Ok. Boa tarde, Deus abençoe a igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nesta tarde e noite. Eu sou um dos pioneiros desta amada igreja há 23 anos, quando ela estava em North Hills, ainda sendo formada uma missão, e se constituiu igreja em Southgate, na primeira igreja bautista de Southgate, e quando de lá foi para Santa Mônica, assumiu o pastorado dessa igreja, os pastores Miguel e Cristina, e eu e a minha esposa ficamos como pastores associados na igreja hispana. E eu posso dizer de cátedra, eu conheço a história, são 24 anos, eu sei que alguns de vocês têm mais tempo aqui, mas eu posso garantir que essa é a melhor igreja evangélica de todo o condado de Los Angeles. San Bernardino, Ventura e Orange. Ok? Sim, e muito disso tem a ver com as pessoas que são os seus pastores. Os pastores eu os conheço desde o Brasil, já são uns 30 anos que eu os conheço. E então isso tem muito a ver com a saúde da igreja teológica, moral, espiritual, depende, é claro, também da saúde teológica, moral e espiritual dos seus pastores, certo? Então, conhecendo a igreja e conhecendo os pastores, é por isso que eu tenho muita alegria, muita honra e me fico emocionado cada vez que posso estar aqui e ver a bênção, a vitória dessa igreja, como ha crescido. Muita gente voltou para o Brasil, se mudaram para outros estados. Eu vou predicar hoje, se for sentar-se. Não, quero dizer aqui. Então, mas a igreja segue firme, forte, adiante, e muito bem. Pastor Humberto Leal, nós o conhecemos há, creio que, uns 10 anos, através de um cubano que aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador na nossa igreja e nos convidou para ir a Cuba. Estivemos 5 dias na casa dele, onde a igreja na casa dele, porque em Cuba ele é muito reticente ao falar de Cuba, porque ele é cubano, ele vai ter que voltar para lá, e ele quer ter certeza que vai chegar bem e vão permitir que ele entre bem. Ele tem família lá, então ele é muito cuidadoso ao falar,
mas eu posso falar, né? Nós chegamos lá, estivemos 5 dias na sua casa, onde é a igreja, na parte de trás, no quintal, assim, um barracão que fizeram lá, improvisado, e se chama Igreja Bautista Renascer. E a razão é porque em Cuba, desde a Revolução Comunista, em 1959, os templos que ficaram, vários deles foram desapropriados, foram tomados pelo governo, alguns estão lá abandonados até hoje, o governo tomou, não fez nada com aquilo, só para tomar mesmo o templo, para mostrar quem é que manda, mas ficou proibida a construção de novos templos. Então, os pastores geralmente têm as igrejas nas suas casas, é como a igreja primitiva. Durante 300 anos foi proibido construir templos, e eles cresceram, aí a igreja cresceu muito mais nas casas, né? Depois que se permitiu a construção de templos, nunca mais a igreja cresceu tanto, como quando não era permitido construir templos. E a igreja em Cuba ainda é uma igreja sofrida, uma igreja perseguida, é uma igreja ilegal. Não é legal ser pastor ou ter igreja em Cuba, no sentido de que o Estado tolera, mas não dá direitos, tolera, ok? Então, fica, ok, seja pastor, tenha a sua igreja, mas muito cuidado com o que vai fazer e com o que vai falar, não é? Então, muitas coisas sobre Cuba, mas penso que é melhor que, se temos oportunidade depois do culto, em off, vocês possam perguntar ao próprio pastor Humberto. Dessa maneira, estabeleceu um relacionamento, e nós damos uma oferta para ele, para o seu ministério. Cada vez que ele tem a oportunidade de vir, muita gente dá uma oferta aqui e lá, e ele leva isso lá, investe na igreja, compra instrumentos. Os instrumentos têm que ser comprados lá mesmo, são caríssimos, porque há impostos caríssimos. Não é só no Brasil que os eletrônicos são muito caros, em Cuba são ainda mais caros. Então, ele investe lá e também ajuda a igreja. É um homem de Deus, é um pastor honesto, um pastor temente a Deus, e por isso que eu tenho uma honra, alegria de estar aqui com ele, e o considero, como a maioria dos pastores cubanos, um herói da fé. Ser pastor em Cuba tem que ser muito valente, tem que ser muito corajoso, tem que ser um herói da fé. E ele é um sobrevivente, esteve quase morto, tem muitos problemas de coração e tudo, colesterol que explodiu dentro do corpo dele, e ele pediu uns anos de vida a Deus para poder exercer o ministério. E parece, quantos anos lhe pediste a Deus? 10. E quanto lhe deu hasta agora? 28 anos. Ou seja, que Deus multiplicou a oração dele. A oração dele estava muito fraca, só pediu 10. Então, e ele, com tudo isso, está aí servindo a Deus com seus filhos. Ok, então essa é a minha apresentação do pastor Humberto Leal, que é Havana. A igreja está em Havana, mas é na periferia, numa cidadezinha chamada Alamar, que pertence à grande Havana. Amém. Ok, Adelante. muy bien. Esa es su presentación. Ok, muchas gracias. Bueno, amados hermanos, estoy feliz de estar aquí entre ustedes. Amados hermanos, estou feliz de estar aqui com vocês. Ai, Deus. É mais fácil do português para o espanhol. Es la tercera vez que estoy aquí en este lugar. É a terceira vez que estou aqui nesse lugar. Y Dios me permitió conocer al pastor Miguel E Deus me ha permitido conhecer o pastor Miguel, por el pastor Josué, através do pastor Josué, a través del pastor Josué, por esas cosas que hace Dios que me permitió en el año 2013 venir por primera vez a los Estados Unidos. por essas coisas que Deus faz, que me permitiu vir aos Estados Unidos pela primeira vez há 13 anos. Y después, en el año 2014, me otorgaron una visa de 5 años, E depois, no ano 2014, me deram um visto de 5 anos, que ya expira ahora en octubre de este año. que termina agora em outubro desse ano. Puede ser este mi último viaje, Essa pode ser minha última viagem, porque las relaciones entre Cuba y Estados Unidos están bien complicadas,
porque as relações entre Estados Unidos e Cuba estão bem complicadas. Hubo unos incidentes con los diplomáticos norteamericanos allá en la embajada. Houve um incidente com os diplomatas americanos lá na embaixada americana em Cuba. La embajada no está sirviendo a los cubanos allí. O sea, si un cubano quiere obtener visa, tiene que ir a un tercer país. Então, hoje, se um cubano quer ter um visto para os Estados Unidos, ele tem que ir a um outro país. Y eso complica extremadamente las cosas, ¿no? Monetariamente es un problema. Ajá. Momentaneamente, isso complica as coisas para os Solamente cubanos. están otorgando visa de 3 meses. Sí, se acabaron las visas de 5 años. Só dão vistos agora para os cubanos virem aos Estados Unidos por 3 meses. Se acabaram os vistos de 5 anos. Bueno, una hermana hoy en la iglesia, en la primera iglesia de Southgate, me dijo que Dios me iba a otorgar una visa de 10 años. Uma irmã me disse hoje na primeira igreja bautista, Southgate, me profetizou que Deus me vai dar um visto de 10 anos. Ok. Vamos a hablar del reino de Dios. Vamos falar do reino de Deus. Y por la mañana leí el capítulo 14, pero no lo voy a leer completo. No sé si usted lo va a leer en portugués. Sí. Vamos a leer aquí del versículo 9. No culto da manhã, lá na primeira bautista, eu li o capítulo completo de Romanos, capítulo 14, mas agora eu não vou ler o capítulo completo. Vamos a leer Romanos del 14. 14. Romanos 14, del 7. Vamos a leer aquí del 7 al 19. Romanos, Evangelho de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo Del 7 al 19. 7. 7 ao 19. Ajá, ok. Lea usted para... No hace falta que lea yo. Ok. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Siga. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Muy bien, oremos. Te Oramos. damos gracias, Padre Santo, por este momento en que tú nos hablas a través de tu palabra y queremos pedirte humildemente
que tu Espíritu Santo nos llene y nos ayude a apropiarnos de este conocimiento bíblico. Bendice, Padre, a tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amém. Muy bien. Muito bem. Amados hermanos, Amados irmãos, ¿qué es el reino de Dios? o que é o reino de Deus? Dice que el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, Diz aí o versículo 17 que o reino de Deus não é comida nem bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. mas sim é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. En el sentido universal, el gobierno de Dios es el gobierno de Dios sobre todas las cosas. No sentido universal, o governo de Deus, do reino de Deus, é o governo de Deus sobre todas as coisas. El reinado espiritual de Dios en la vida de los creyentes en la tierra. O reinado espiritual de Deus sobre os crentes na terra. Y también el reino futuro, E também o reino futuro. la plenitud del reinado de Dios al final de los tiempos. É a plenitude do reino, do reinado de Deus no final, na plenitude dos tempos, no fim dos tempos. Jesucristo, nuestro Señor, en sus días en la tierra, O Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, durante os seus dias na terra, habló continuamente del reino de Dios. falou continuamente sobre o reino de Deus. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 11, No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 11, dice, y cuando la gente lo supo, le siguió. e diz que quando as pessoas souberam, o seguiram. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. E ele os recebeu e lhes falava sobre o reino de Y Deus. sanaba a los que necesitaban ser curados. E curava aos que necessitavam de ser curados. El reino de Dios difiere totalmente de las reglas habituales en las cosas humanas. O reino de Deus difere completamente do que são as regras, as normas habituais das coisas humanas. El reino de Dios nos llegó con Jesucristo, está en nosotros, pero también está por llegar. O reino de Deus nos chegou através de Jesus Cristo, está em nós, mas também ainda está por vir. Algunos eruditos dicen, ya, pero todavía no. Alguns eruditos dizem, o reino de Deus já está, mas ainda não. Con el ya se hace alusión a que el reino ha comenzado. Como se faz uma alusão ao que o reino já começou. Y el todavía no expresa que la manifestación total del reino aún está en el futuro. Mas isso não expressa que a manifestação total, completa do reino de Deus ainda está no futuro. Romanos 14, 17 nos lleva, este es un texto que habla del reino de Dios como el reinado espiritual de Dios en la vida del creyente. Em Romanos capítulo 17, o reino de Deus está sendo expressado como o reinado de Deus na vida espiritual do crente. Es el señorío de Dios sobre los hombres que voluntariamente le reconocen como rey. No senhorio de Deus sobre a vida dos homens que voluntariamente o reconhecem como rei. Y Pablo explica aquí cuáles son las bendiciones otorgadas por Dios que el creyente manifiesta en su vida. E Paulo aqui explica quais são as bênçãos otorgadas por Deus que o crente experimenta na sua vida. Primeiro, El reino de Dios es justicia. o reino de Deus é justiça. Somos declarados justos por la fe de Jesucristo. Somos declarados justos pela fé em Jesus Cristo. Dice Romanos 5:1. Diz Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, Justificados, pois, pela fé, tenemos paz para con Dios temos paz com Deus, por medio de nuestro Señor Jesucristo. por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Y nuestro Señor nos exhorta a buscar el reino de Dios y su justicia. E nosso Senhor nos exorta a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Así dice Mateo 6:33.
É o que diz Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. También el apóstol Pablo nos dice en Romanos 3, 21 y 22, Também diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22. pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, Mas agora, sem a lei, se ha manifestado a justiça de Deus, testificada por la ley y los profetas, que ha sido testificada pela lei e pelos profetas. la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, A justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos los que creen en Él, para todos os que creem nele, porque no hay diferencia. porque não há diferença. Y sabemos que nuestro Padre espiritual Abraham, E sabemos que o nosso pai espiritual, Abraão, cuando no tenía hijo quando não tinha filho, y Dios le prometió que iba a ser padre de multitudes, e Deus lhe prometeu que iria ser pai de multidões, lo sacó fuera y le dijo, mira las estrellas, e cuéntalas, a ver si las puedes contar. o chamou para fora da casa e lhe mostrou as estrelas e disse, conta as estrelas, se é que você pode contar. Y Dios le dijo, E Deus disse, y dice la Biblia, e diz a Bíblia, y creyó a Jehová e, y le fue contado por justicia. e creu Abraão em Jeová, e isso lhe foi contado como justiça. Fue declarado justo por su fe. Foi declarado justo pela sua fé. La justicia recibida ha de producir frutos en nuestra vida. A justiça produzida, não, a justiça recebida produzirá certamente frutos nas nossas vidas. Dice Filipenses 1:11, Diz Filipenses capítulo 1, versículo 11. llenos de frutos de justicia Cheios de fruto de que justiça, son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. que são por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor dele. Segundo, el reino de Dios es paz. Segundo, o reino de Deus é paz. Es paz. Isaías 26:12 dice, Isaías 26, 12 diz, Jehová tú nos darás paz, Jeová, tu nos dará paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. porque também fizeste em nós todas as tuas obras. El vocablo paz ha sido siempre de mucha importancia para el hombre. O vocábulo paz sempre tem sido de muita importância para o homem. Los hombres se la pasan hablando de paz, Os homens, de cómo buscar la paz, de cómo llegar a la paz. os homens passam todo o tempo falando de paz, de como conseguir paz. Parecería un anhelo humano, ¿verdad? Parecería un anhelo humano. Pareceria que isso é um anelo humano, Pero el hombre perdió la oportunidad de vivir en perfecta paz porém o homem perdeu a oportunidade de viver em perfeita paz cuando desobedeció a Dios en el Edén. quando desobedeceu a Deus no jardim do Éden. Entonces la desobediencia trajo como consecuencia que perdió el hombre su paz con Dios y perdió la paz de Dios. Então, a desobediência trouxe como consequência que o homem perdeu a sua paz, perdeu a paz com Deus e perdeu a paz de Deus. Cuando Caín mató a su hermano Abel, E quando Caim matou o seu irmão Abel, comenzaron los hombres a matarse a partir de ahí hasta el día de hoy. começaram os homens a matar-se uns aos outros, desde aí até os dias de hoje. Y he escuchado, y esto sí lo digo sin miedo, E eu escutei isso, e sem medo vou dizer, que un mundo mejor es posible, que um mundo melhor é possível, pero sin Cristo no es posible. mas sem Cristo não é possível. Los hombres sin Dios no logran la paz. Os homens sem Deus não podem conseguir a paz. Un profesor que tuve de teología, Um professor de teologia que eu tive, Nilo Domínguez, ya un ancianito, Nilo Nilo Domingues, já um velhinho, nos contó en una clase que estuvo en el edificio de las Naciones Unidas nos contou uma classe
que teve em uma classe, nos contou quando ele esteve nos edifícios das Nações Unidas. Y nos dijo que ahí hay un salón de oración. E disse que aí, no prédio das Nações Unidas, não, em New York, há um salão de oração. Ese salón se construyó, se preparó para que los presidentes y embajadores Essa sala de oração foi construída para que os presidentes e os embaixadores das nações fueran a buscar a Dios en oración allí fossem aí a buscar a Deus em oração, antes de ir a discutir los asuntos importantes para el mundo. antes de ir ao plenário para discutir os assuntos que são importantes para o mundo. Y nos dijo él E nos disse ele que ese salón está cerrado. que essa sala de oração está fechada. Nadie va ahí a orar. Ninguém vai orar aí. La paz sigue siendo un ideal y un anhelo humano, A paz continua sendo um ideal e um anelo humano. pero con el pecado a cuestas no encontraremos la paz. Com o pecado, Con el pecado, con nuestro pecado, com o nosso pecado, nós não encontraremos a paz. Obrigado. la palabra de Dios nos enseña acerca de la paz tan anhelada. A palavra de Deus nos ensina sobre essa paz tão anelada. Pero en la tierra y hasta la venida de Cristo habrá guerras y rumores de guerra. Mas na terra, até a vinda de Cristo, o que vai haver é guerras e rumores de guerras. Pero la verdadera paz es la que recibimos en nuestro corazón Mas, cuando Cristo viene allí a morar. aleluia, a verdadeira paz é essa que acontece quando nós recebemos a Cristo nos nossos corações e nele, nos nossos corações, ele vem fazer sua morada. Paz en un sentido personal de bienestar, integridad, armonía, Paz é no sentido pessoal de integridade, de harmonia y seguridad e de segurança, mediante una relación apropiada con Dios. através de uma relação apropriada com Deus. Y cuando estamos bien con Dios, E quando nós estamos bem com Deus, cuando nuestra relación vertical es correcta, quando a nosso relacionamento vertical é correto, entonces nuestras relaciones humanas son correctas. então os nossos relacionamentos humanos são corretos também. Nuestro Dios es un Dios de paz. O nosso Deus é um Deus de paz. Dice Romanos 15:33, Diz Romanos 15:33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. que o Deus de paz seja com todos vós. En sentido espiritual, que es el más importante, E no sentido espiritual, que é o mais importante, porque del corazón es de donde salen las miserias humanas. porque é do coração de onde saem as misérias humanas. El hombre puede tener paz O homem pode ter paz en dos sentidos. em dois sentidos: Paz para con Dios paz para com Deus y la paz de Dios. e a paz de Deus. El creyente ha sido exonerado completamente de todo cargo contra él. O crente ha sido liberado completamente, exonerado completamente de qualquer acusação contra ele. Eso es lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz. É o que diz Romanos 5:8. Justificados, pois, com Deus temos paz. Es la paz que tiene que ver con la justificación del creyente. É a paz que tem que ver com essa justificação do crente. Pablo, hablando de la obra del Señor Jesús, escribió E Paulo, falando da obra do Senhor Jesus, ele escreveu, en Colosenses 1:20, Colossenses 1:20, y por medio de él e por meio dele, reconciliar consigo todas las cosas, reconciliou consigo todas as coisas, así las que están en la tierra Tantos como as- las que están en los cielos, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, haciendo la paz fazendo a paz, mediante la sangre mediante o sangue de su cruz. de sua cruz. Y en Efesios 2:14 dice, Efésios 2:14 diz, porque él, porque ele, Cristo, Cristo, es nuestra paz. é a nossa paz. Así que los que son justificados por la fe en Jesucristo Assim que os que são justificados pela fé em Jesus Cristo tienen paz para con Dios.
tem paz para com Deus. Y también la Biblia nos enseña que podemos tener la paz de Dios. E também nos ensina a Bíblia que podemos ter paz de Deus. Paz de Deus. Colosenses 3:15 dice, Colossenses 3,15 diz: y la paz de Dios E a paz de Deus governe os vossos corações. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Essa é a paz que sobrepassa todo entendimento. Nos dice Filipenses 4:7. Nos disse Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento E a paz de Deus que sobrepassa todo entendimento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Por Jesus. eso podemos echar sobre él nuestras cargas, Por isso que nós podemos lançar sobre ele as nossas cargas, que es quien puede darnos alivio y consuelo. porque é ele que pode dar-nos alívio e consolo. Y esta paz, la paz de Dios, Essa paz de Deus es tranquilidad interior é uma tranquilidade interior que podemos tener aunque haya tormenta. que nós podemos ter ainda que estejamos em meio a uma tempestade. Es una paz que solamente podemos encontrar en Dios mismo. É uma paz que a gente só pode encontrar em Deus mesmo. Jesucristo nuestro Señor dijo, Jesus Cristo, nosso Senhor, disse, 14:27, Juan 14:27, João 14, 27, la paz os dejo, deixo-vos a minha paz, mi paz os doy. a minha paz vos dou, Yo no la doy como el mundo. e não a dou como o mundo a dá. No se turbe vuestro corazón, Não se turbe o vosso coração, ni tenga miedo. nem tenha medo. Y Pablo escribió, E escreveu Paulo, mismo Señor de paz, e o mesmo Senhor de os paz dé paz en toda manera. vos dê paz em todas as maneiras. La paz que tenemos para con Dios y la paz de Dios A paz que temos para com Deus e a paz de Deus debe ser anunciada. deve ser anunciada. En Romanos 10:15 dice, Romanos 10, 15 diz, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? e como pregarão se não foram enviados? Está escrito, Como está escrito, cuán hermosos son los pies de quão, los que anuncian quão la paz, formosos são os pés dos que anunciam a paz, de los que anuncian buenas nuevas. do que anunciam boas novas. Así que el evangelio anunciado es el evangelio de la paz. Assim que o evangelho anunciado é o evangelho da paz. Y si usted tiene a Cristo, ha encontrado la paz. E se você tem a Cristo, você encontrou a paz. Entonces debe procurar Então deve procurar que otros también escuchen. de buscar que outros também escutem o evangelho. El Salmo 34, versículo 14, Salmo 34, 14, nos exhorta a buscar la paz. nos exorta a buscar a paz. Dice, apártate del mal y haz el bien. Aparta-te do mal e faz o bem. Busca la paz Busca a y paz síguela. e segue-a. A los que aún no tienen paz para con Dios, les hacemos el llamamiento de creer en el Señor Jesucristo. Ainda para os que não têm paz com Deus, nós fazemos o apelo para que aceitem ao Senhor Jesus Cristo. Y a los que ya tienen paz para con Dios y la paz de Dios, E aqueles que já têm paz com Deus e a paz de Deus, les hacemos el llamamiento de anunciarla. lhe fazemos, o apelo é para que anunciem essa paz. Isaías Isaías, 6:3. capítulo 26, versículo 3. Guardarás en completa paz Tu guardarás em completa paz aquel aquele cuyo pensamiento cujo pensamento está firme em ti, porque en ti ha confiado. porque em ti tem confiado. Y el reino de Dios es gozo, E o reino de Deus é gozo, é alegria. es gozo. Alegría, ¿no? Alegría, es gozo. Usamos dois, utilizamos os El dois. gozo del Señor, mi fortaleza es. O gozo do Senhor, minha fortaleza é. Es la acción del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. É a ação do Espírito Santo no coração dos crentes. Por la posición que tenemos ahora delante del Padre. Por essa posição que agora nós temos diante do Pai. Y la esperanza del futuro glorioso que tenemos. E essa esperança de um futuro glorioso que nós temos. El gozo del Señor es del Señor, no es nuestro gozo, es el gozo del Señor en nuestra vida. Amém? O gozo do Senhor não é nosso, é o gozo do Senhor nas nossas vidas. Y Jesucristo dijo en Juan 17:13,
E Jesus Cristo disse em João 17:13, pero ahora voy a ti mas agora eu volto para ti. y hablo esto en el mundo E, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. amém? E volto para ti Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo Ok. para que tengan mi gozo cumplido e agora eu vou para ti, o Pai, e para que tengan digo isso no mundo, cumplido para que tenham en sí mismos. no mundo esse gozo, essa alegria completa em si mesmos. Y dijo nuestro Señor también E diz também o nosso Senhor, en Juan 15:11, João 15:11, estas cosas os he hablado estas coisas vos tenho falado, para que mi gozo esté en vosotros para que o meu gozo esteja em y vós vuestro gozo sea cumplido. e a vossa alegria seja completa. Y dijo también nuestro Señor, E também diz o nosso Senhor, Juan 17:13, João 17:13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo e agora vou a para ti que tengan mi gozo. para que tenha a minha alegria. Somos creados para tener amplia participación en el gozo del Señor. Fomos criados para ter uma ampla participação na alegria do Senhor. Dios es el origen y el objeto del gozo del creyente. E Deus é a origem e objeto da alegria do crente. Dice la Biblia, entraré al altar de Dios, Diz a Bíblia, eu entrarei ao altar de Deus, al Dios de mi alegría y de mi gozo. ao Deus da minha alegria e do meu gozo. Te alabaré con arpa, oh Dios, E te louvarei com harpa, ó Deus. porque el reino de Dios no es comida ni bebida, Porque o reino de Deus não é comida e não é bebida. sino justicia, É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Dios les bendiga. Glória a Deus. Amém. Obrigado, José. Só uma benção. Obrigado. Quem entendeu espanhol, diga amém. Metade, né? Espanhol, gente, é o português perfeito. Português é espanhol mal falado. Português é espanhol mal falado. O idioma nos céus é espanhol. O idioma oficial nos céus, pastor Humberto, é espanhol. Porém, Deus é brasileiro, né, gente? Pero Deus é brasileiro. Por isso necessitamos aprender português. Amém? Você entendeu a mensagem hoje? O reino de Deus é o quê? Justiça? O que mais? Paz e alegria em quem? No Espírito Santo. Você já tem essa paz, essa alegria no Espírito Santo? Você já foi justificado por Cristo? Baixe sua cabeça um instante. Pergunte a você mesmo, com sinceridade, eu já recebi a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e já tenho dentro de mim esta justiça manifestada, tenho já esta alegria, esta paz que só Deus dá, que só Jesus dá. Se você ainda não recebeu a Jesus nesta noite, queremos te dar a oportunidade de fazer isso, como o pastor falou aqui hoje. E se você ainda não recebeu, mas quer nesta noite receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, onde você está? Levante a sua mão, que nós queremos orar com você nesta noite. Alguém? Levante a sua mão, não se acanhe. Jesus, amém. Deus te abençoe, Flávio. Amém. Há mais alguém? Esta alegria só Jesus dá. Como ele falou, no meio das tempestades, a gente pode ter esta paz e a gente pode ter essa alegria, porque Jesus é a fonte da nossa alegria. Jesus é a alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Há mais alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Aí onde você está, diga assim, eu quero. Nós vamos orar agora com a Flávia e pela Flávia. Amém? Mas eu quero que todo mundo se une nessa oração. Vamos colocar em pé. Flávia, a gente ama você. A gente acabou de te conhecer, mas você é uma pessoa muito especial. A gente ama você também, viu, Alex? É o marido dela. Jesus falou assim, ó, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas também todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Flávia hoje está confessando Jesus diante dos homens, né? Diante das pessoas, publicamente. Vamos orar com ela? Vamos todos repetir essa oração? Como se fosse você. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, repita comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu sacrifício
na cruz do Calvário, em meu lugar, por teres morrido para me perdoar os pecados e para me salvar. E agora, neste momento, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Recebe-me, Jesus. Perdoa-me os meus pecados. E dá-me, Senhor, a tua presença, a tua alegria e a tua paz. E me ajuda a te seguir e a te servir durante toda a minha vida. Em teu nome. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida da Flávia. Aleluia, por todos aqueles que tomaram essa decisão de seguir a Jesus. Amém, glória a Deus. Pode sentar-se mais.